poderia começar a implantação do FIMEA, uma vez que a minha empresa não tem histórico, não tem plano de manutenção, não tem nada? Essa é a pergunta do Rodrigo e como é uma dúvida recorrente, eu resolvi responder ela em vídeo. Bom, como começar a implantação do FIMEA? A primeira coisa que a gente tem que entender é que não é necessário reinventar a roda. O FIMEA ele é normativo, tem norma por trás do FIMEA que vai te direcionar, te dar todo o passo a passo como que você faz a implantação. Então, a primeira coisa que você vai pegar, você vai abrir a norma e vai estudar a norma. Qual norma é essa? A norma é a MIL, é uma norma militar, MIL STD 1639A. Essa norma é uma norma bem antiga, é uma norma militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, então é uma norma gratuita, você consegue encontrar ela dando uma pesquisada no Google. Baixa a norma, você vai ver que a primeira coisa que a norma fala é de contexto operacional. Para você que não sabe o que é FIMEA, FIMEA é a sigla em inglês para Failure Modes and Effects Analysis, em português, análise dos modos e efeitos de falha. Então, através da análise dos modos de falha, ou seja, análise dos sintomas, eu vou correlacionar isso com os efeitos dessas falhas. Então, eu vou analisar o sintoma e correlacionar isso com o efeito. Isso nada mais é do que gerenciar risco através do gerenciamento de falha. Quando você abrir a norma, a primeira coisa que ela vai te direcionar é sobre contexto operacional. Contexto operacional. Onde aquele sistema ou linha de produção ou equipamento vai estar inserido. Qual que é a função daquele sistema? Quais são os modos, os efeitos? Então é você analisar se aquele contexto operacional cabe à implantação do FIMEA. A norma te mostra isso. A norma te fala o que, mas você tem que interpretar o como para saber se realmente você tem maturidade operacional para trabalhar com FIMEA naquele momento. Vamos supor que você tenha, você avaliou lá os itens de contexto operacional. Segundo ponto, a norma vai te falar o seguinte, você tem que definir o comitê. Quem que é o comitê? A equipe que vai trabalhar no FIMEA. Então você precisa ter um facilitador de FIMEA, você precisa ter os analistas de FIMEA, você precisa ter as pessoas que vão trabalhar em grupo, cada um com a sua determinada função. A norma, ela te explica qual que é a função do facilitador, qual é a função do analista, qual que é a função do patrocinador, do FIMEA, cada um tem uma funçãozinha bem definida lá. Depois você vai definir o cronograma de reuniões. Então, quando você estiver lendo a norma, você já vai começar a ter aí alguns estalos. Quem dentro da sua empresa se encaixaria dentre a função de facilitador? Porque o facilitador é o cara que facilita. Nós precisamos de determinada informação, não temos. Quem vai atrás? Facilitador. A equipe não chega em um determinado consenso. No momento do brainstorm, a equipe não está chegando em um consenso. Quem vai fazer as perguntas certas para dar o direcionamento para a equipe? O facilitador. Então, você tem que ter muito claro quem vai te levar a resposta dessas perguntas. Mas eu não tenho ninguém para fazer, eu estou sozinho na minha empresa. Posso fazer sozinho? Pode, você só não pode chamar isso de FIMEA, tá? Então, quando a gente está falando de FIMEA, é algo normativo, vai ter que seguir o que está na norma. Você pode fazer sozinho? Pode, mas não vai sair um FIMEA bom. Por quê? O bom do FIMEA, o maior benefício que se tem, por ser uma ferramenta que é feita em grupo, em conjunto, em brainstorm, o nível de informação que você vai encontrar no final da ferramenta é a soma das experiências e conhecimentos de todo mundo do grupo. Então imagina, você pega lá um supervisor de produção, um supervisor de manutenção, um técnico de manutenção que está há 30 anos com você, mas não tem estudo formal. Aí você pega um rapaz que acabou de sair da faculdade, mas não tem experiência prática. Quando você coloca todo mundo numa sala e acontece a troca de ideias, no final, o produto final disso vai ser um documento muito rico, porque um vai contribuir com experiência prática, outro vai contribuir com conhecimento teórico, outro vai contribuir com conhecimento de processo. Então, você pode fazer o FIMEA sozinho, você só não pode chamar de FIMEA, tá? Então, a partir do momento que você reuniu o comitê e a norma te fala quantas pessoas você tem que ter, quem são as pessoas, você vai definir o cronograma de reuniões. FIMEA é um negócio demorado. Quem falar para você que você consegue fazer FIMEA em 2, 3 horinhas, está mentindo, tá? FIMEA é uma ferramenta demorada, densa, que merece estudo, que vai te demandar tempo, vai te demandar energia. Então você tem que parar esse comitê aí por alguns dias, né? Vamos imaginar que você define, toda segunda-feira de 2 da tarde até as 6 da tarde, reunião de elaboração do FIMEA da linha tal. Então,
toda segunda você vai parar 5, 6 pessoas por 4 horas para construir esse documento, que vai ser o gerenciamento de risco daquela linha de produção. Por que o gerenciamento de risco? Porque você vai mapear as falhas que aquela linha pode ter, os sintomas dessas falhas, que a gente conhece como modo de falha, segundo norma. Depois você vai mapear as consequências dessas falhas, que nós conhecemos como efeitos de falha, também segundo norma, e você vai dar uma nota para cada item desse. Essa nota é uma nota de 1 a 10. Então você vai elaborar uma tabela, segundo a norma ainda, você vai dar uma nota de 1 a 10 para cada chance de ocorrência daquela determinada falha. Então analisa comigo. Falha é quando você tem um equipamento, um componente, um processo que deixou de cumprir com a sua função, deixou de desempenhar com a sua função. Então, por exemplo, um motor elétrico. Qual que é a função do motor elétrico? Rotacionar em X 1000 RPM a bomba centrífuga ABC, por exemplo. Qual que é a falha? O motor elétrico parou de funcionar por conta de uma falha de um determinado rolamento. Isso é a falha. Ele parou de funcionar por tal motivo. Depois a gente vai falar do modo. Então, qual é o sintoma que essa falha me dá antes ou durante a sua ocorrência? Então você pode ter vários sintomas: elevação de temperatura, elevação de pressão, vibração. Cada sintoma você tem uma facilidade ou uma dificuldade maior de detectá-lo em estágio inicial. Então vamos imaginar o seguinte: eu dei a nota para a falha, para a chance de ocorrência da falha. Então, qual que é a chance desse meu motor elétrico aqui parar de funcionar por conta de uma quebra de um rolamento? Uma chance 5, de acordo com a tabela. Quais são os sintomas que eu tenho? Ou seja, quais são os modos de falha? Eu tenho elevação de temperatura, elevação de vibração e eu posso ter, por exemplo, também elevação de corrente elétrica, só para a gente ter um exemplo. Cada sintoma desse, eu vou identificar ele com uma determinada facilidade ou dificuldade. Então, quanto mais difícil a detecção do modo de falha, porque é o que eu consigo enxergar, maior vai ser a nota. Quanto mais fácil, menor a nota. Então, elevação de vibração, por exemplo, depende do contexto operacional. Aquele motor elétrico, eu tenho um sensor ali que está me falando 24 horas por dia qual que é a vibração dele? Tenho. Então isso aí eu consigo identificar fácil. Não tenho. Para eu descobrir essa vibração aí, um técnico vem aqui a cada mês em média. A nota já vai ser maior. Temperatura. Eu tenho como ter esse quantitativo de temperatura fácil? Tenho. Então quando você tem uma facilidade maior de detecção daquele modo de falha, você vai dar uma nota menor. Quando você tem uma facilidade menor, ou seja, quando você tem uma dificuldade de encontrar aquele modo de falha, você vai dar uma nota maior. O terceiro pilar que você vai analisar para fazer esse gerenciamento do risco é o pilar de severidade. Então, se aquela falha acontecer, o quão grave, o quão severa serão as consequências. Isso você vai avaliar com base no efeito da falha. Então, se aqueles rolamentos desse motor elétrico eles quebrarem, de acordo com o meu contexto operacional, quais são as consequências? Eu vou ter parada de produção, eu posso ter um acidente, eu posso ter um problema de qualidade. Indo além, se eu tiver uma parada de produção, quanto de dinheiro a minha empresa vai deixar de ganhar? Quais serão os prejuízos financeiros? Isso tem que estar pontuado. Então, quando eu faço essa análise de severidade, é a mesma coisa. Quanto mais grave, maior é a nota que eu vou dar para o item severidade com base na análise lá do efeito de falha. Então, recapitulando, eu tenho falha, que é o equipamento, componente, o sistema deixar de cumprir a sua função dentro daquele determinado processo. Tenho o modo de falha, que é o sintoma da falha, como que eu percebo que aquela falha está acontecendo. Depois eu tenho ali o efeito de falha, que é a consequência daquilo caso aquela falha ocorra. Depois vou dar uma nota para ocorrência, severidade e detecção. Eu dei uma nota de 1 a 10 para cada item, não dei? Agora eu vou multiplicar essas 3 notas para encontrar um indicador chamado RPN, Risk Priority Number, número de prioridade e risco. Então, eu fiz a análise qualitativa daquele meu processo, fiz a análise quantitativa e cheguei no indicador final, que é o RPN, que vai me mostrar, dentre aquelas determinadas falhas, modos de falha, efeito de falha, aquelas ações que merecem mais prioridade frente a um risco maior. Então, vou pegar esse número e começar a análise de quem tem um RPN maior até quem tem um RPN menor. Depois que eu fiz essa análise, eu vou determinar as ações que vão reduzir
ou eliminar a chance de ocorrência dessa falha. 2. As ações que vão facilitar a identificação daquele modo de falha ainda em estágio inicial. E 3. Aquelas ações que vão reduzir ou eliminar a severidade daquele efeito de falha. Essas ações lá do final, aí sim elas vão me dar o meu plano de manutenção. Eu preciso fazer o FIMEA para ter um plano de manutenção? Não. Vai ficar bem feito? Não. Sabe por quê? Você vai começar a seguir algumas orientações de fabricante, que nem sempre são as melhores orientações. Por quê? O fabricante ele conhece o equipamento que ele desenvolveu. Ele não conhece o seu processo. Quem conhece o seu processo, quem conhece o seu contexto operacional é você. Mas eu também vou precisar fazer FIMEA para todos os equipamentos para poder fazer um plano de manutenção? Não, eu vou fazer FIMEA para aquele equipamento que tem criticidade de ar, para aqueles meus sistemas que são críticos, aqueles sistemas que eu não posso deixar parar de jeito nenhum. Eu só conheço o meu sistema de verdade depois que eu faço o FIMEA. Aí qual que é a dúvida que todo mundo tem? Ah, Jonathan, mas eu não tenho tempo. Ah, eu tenho poucas pessoas para me ajudar. Isso não pode ser um limitador. Por que você não tem tempo hoje? Seu número de corretiva está alto? Será que o seu número de corretivas não está alto? Por que você não está fazendo análise de risco do seu processo e entendendo o que seu processo precisa? Você não tem tempo porque o seu número de corretivas está alto, ou o seu número de corretivas está alto porque você nunca tem tempo de parar e fazer um trabalho bem elaborado por volta disso? Eu conheço a sua rotina, já tive aí, eu sei o quanto é difícil. Você não pode transformar a dificuldade em inércia. Começa fazendo num processo simples, começa fazendo de algo pequeno. Tenha um pequeno entregável para mostrar para quem quer que seja, para você começar a justificar as melhorias dentro do seu setor. Como que eu inicio? Inicia de acordo com norma, pegando a documentação que você tem. Ah, eu não tenho histórico nenhum. Significa que não está na hora de você fazer o FIMEA. Se você não tem nenhum tipo de informação hoje, se você não tem histórico, você não tem que estar preocupado com o seu FIMEA agora. Você tem que estar preocupado com arroz e feijão. Você tem que estar preocupado em levantar esses dados, que é o mínimo que você tem que fazer, para começar a entender melhor os seus equipamentos. Então, se você não tem histórico de falha nenhum, você não tem que estar preocupado com o FIMEA agora, você tem que estar preocupado com outras coisas que são muito mais importantes, como documentação das ações de manutenção, documentação das ocorrências de falha. É isso que você tem que estar preocupado. Agora, se você já tem esses dados, se você já tem um histórico, não precisa ser um histórico gigantesco, o histórico que você tiver é o seu histórico. Ah, eu tenho o histórico do último ano, que foi quando eu entrei aqui na empresa, por exemplo. Não importa, você já consegue fazer um trabalho. Por quê? O FIMEA, ele é um documento vivo. A partir do momento que você faz o FIMEA, de acordo com norma, sempre que ocorrer uma falha, ou de tempos em tempos, a gente adota geralmente a cada 2 anos, você vai revisá-lo. Então você não precisa se preocupar em fazer o FIMEA perfeito, porque nunca vai acontecer, não existe FIMEA perfeito, porque ele é sempre revisado, visando melhoria contínua. Então você vai assumir esse seu histórico e vai iniciar o FIMEA. Como você começa? Com o recurso que você tem. Qual que é o recurso que você tem hoje? É por aí que você vai começar. Espero ter respondido a sua dúvida. E se você deseja saber mais sobre FIMEA, no capítulo 3 desse livro aqui, ó, a Bíblia do RCM, o capítulo inteiro é só sobre FIMEA. Eu falo sobre FIMEA nesse capítulo usando 2 bases normativas. A base normativa do FIMEA em si, né, que foi a norma militar que eu citei no início do vídeo, e o FIMEA não tem só essas normas, são várias normas de FIMEA, mas eu usei a norma militar MLSTD 1639 e também eu demonstro usando a base normativa da manutenção centrada em confiabilidade, através das normas SAI-JA 1011 e também 1012 e a norma também IEC 60300-311. Então, a partir dessas 2 óticas, o capítulo inteiro é só sobre FIMEA. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal e tem interesse em receber semanalmente vídeos sobre manutenção centrada em confiabilidade, planejamento e controle de manutenção, gestão da manutenção, se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e até o próximo vídeo. Muito obrigado!